E o que falar então das viagens espaciais? Há mais de 25 anos o homem foi à Lua e voltou, e nem uma nem duas, mas 3 vezes, até ficou desinteressante, largar para lá, né, o multiplicar. Agora andam as sondas aí, e as maquininhas fotografando lá o planeta vermelho, Marte e outros planetas, e nós estamos descobrindo com esse telescópio Hubble, que está aí, custou 2 bilhões de dólares, esse telescópio, ele está descobrindo coisas espantosas. O homem tem visto através dessa máquina para dentro do universo que Deus tem criado, e tem ficado espantoso. Isso multiplicar da ciência, irmãos. No começo deste ano o mundo foi sacudido. A revista Veja, de 5 de março de 97, publicou isso aqui. Você se lembra? A Dolly, a ovelhinha Dolly, aquela que foi clonada. Isto aqui, irmãos, foi capa das principais revistas do mundo inteiro, desde a Segunda Guerra Mundial, que uma matéria não dominava a capa das revistas do mundo inteiro. As principais revistas do mundo publicaram simultaneamente nesta semana de março de 97, esta reportagem, né? A revolução de Dolly. Já é possível clonar o ser humano, reproduzir o homem em série, do jeito que você quer. Não precisa mais de Deus, nem das técnicas de Deus. Deus já está superado. A ciência está se multiplicando, que não precisamos mais dos meios naturais para reproduzir. Podemos reproduzir quantos quisermos, porque a tecnologia está pronta. Está pronta. Teoricamente é possível. E já estão tentando fazer seres humanos. Eu creio que já por aí, tentando meio escondido, as coisas já andam por aí. Aliás, num dos países do Caribe, logo em seguida a essas notícias, foram dadas também uma notícia de que estava sendo, com a permissão de um dos países ali do Caribe, da América Central, que estava sendo feito ali uma reunião de cientistas com laboratórios e tudo mais para clonar seres humanos. E já existia uma lista de espera de 8.000 pessoas já estavam na fila para serem clonados a um preço módico de $200.000 parcelado em prestações suaves. Isto, notícia de jornal, foi dado isto. O homem está brincando de Deus. Deus vai intervir. Eu não tenho dúvida de que Deus não vai deixar isto ir à frente, porque o homem é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. E eu pergunto, Deus, a Bíblia diz que Deus é o Pai dos espíritos. Será que Deus vai participar desse negócio e ceder um espírito para que o homem possa começar a fabricar aí soldados e, enfim, pessoas que ele quer a seu bel prazer? Eu não creio que Deus participe deste negócio, e nem Deus vai permitir isso. E para mim, irmãos, isto aqui cai naquilo que está escrito em Apocalipse capítulo 18, quando ali no capítulo 18 do Apocalipse diz que nos últimos dias, Babilônia, que é esse sistema de governo, esse sistema religioso sem Deus, ele iria comercializar além de corpos de homens. Diz ali no capítulo 18 de Apocalipse, versículo 13, quando fala ali, e gado e ovelhas no final do versículo, cavalos e carros e escravos, algumas versões dizem corpos, e até almas de homens. Diz Apocalipse 18, versículo 13, que haveria comércio até de almas de homens. Ora, o clone, né, se tiver, ele não vai ter espírito, ele não vai ter a centelha divina, porque eu não creio que Deus participe disso. Será uma pessoa apenas parcial, que terá corpo e alma, mas não terá a centelha divina, que é o espírito daquilo que provém de Deus. Eu não creio, em princípio eu não creio que Deus vai permitir esta ciência dar esse passo, como tecnologicamente já está pronto, mas eu creio que Deus vai intervir na história do homem. Por isso, irmãos, a clonagem é um multiplicar da ciência, um sinal claro de que nós estamos na iminência de Jesus, de Deus intervir na face da terra. Isto é um multiplicar da ciência. Por isso, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Há cerca de 2 ou 3 meses atrás, este mesmo laboratório que clonou a ovelha Dolly, anunciou a clonagem da Polly, uma outra ovelhinha que foi clonada. A diferença foi
que nessa segunda, a poli, usou-se pela primeira vez o gene humano, em combinação com o gene do animal. Então estão misturando, tentando formar um ser híbrido. O gene humano foi usado, e está lá a ovelhinha. Não se deu muito destaque nisso aí, exatamente por esse aspecto, mas tecnologicamente já está feito e a ovelhinha está sendo desenvolvida. Isto é o multiplicar da ciência dos últimos dias. Deus diz na sua palavra que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. Quero que você abra comigo em Lucas capítulo 17, Evangelho de Lucas capítulo 17, quando Jesus aborda este mesmo assunto, o sermão profético, a sua segunda vinda, na narrativa do evangelista Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 26, nós lemos assim: como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Ou seja, quando Jesus estivesse para se manifestar segunda vez. Versículo 27, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até no dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os destruiu a todos. Como também da mesma forma aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Quando Jesus estiver para manifestar, disse o próprio Senhor, nesse texto profético, de que seriam como nos dias de Noé e nos dias de Ló. Três coisas caracterizam os dias de Noé. Se você abrir comigo no início da Bíblia, em Gênesis capítulo 6, você vai ver ali no capítulo 6 de Gênesis, que tinha acontecido uma coisa tremenda. Versículo 11 diz assim, Deus falando: a terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Versículo 12 diz: viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. A terra estava, portanto, corrompida e cheia de violência. Jesus disse que seriam como nos dias de Noé. O que caracteriza os dias de Noé? A violência. E hoje? O que nós podemos dizer da violência? Eu preciso até dizer da violência para os irmãos? Não. Basta olharmos para as notícias do jornal e nós estamos vendo a televisão a retratar todos os dias violência, violência cada vez aumentando mais. Irmãos, nos dias de Noé também era assim. A terra tinha se corrompido, moralmente corrompido. As pessoas estavam moralmente corrompidas e aumentada a violência, porque a corrupção moral aumenta a violência, faz com que a violência aumente. Por quê? Porque vem o desamor, vem a insensibilidade e aumenta então o multiplicar da violência na face da terra. Nos dias de Noé, a violência havia atingido um nível insuportável. Deus disse a Noé, para fazer a arca, porque ele iria destruir toda a vida na face da terra. Hoje nós estamos vivendo esses dias, onde nós poderíamos pensar, uma igreja cheia de grades, as janelas todas gradeadas. Isso há tantos anos atrás, quando nós construímos, já a violência já era tão grande. Hoje as casas estão todas gradeadas, os bandidos estão fora e as pessoas de bem dentro das casas. Ninguém sai de noite nos grandes centros. Quando eu fui ministrar esses dias em São Paulo, ali no Lago do Arocha, já me disseram, o próprio pessoal lá do hotel disse: olha, não pode sair de noite aqui, o senhor não pode passear à noite. A violência é muito grande. Isto é o multiplicar e é também essa característica dos dias de Noé. Além da violência, irmãos, uma das coisas que caracterizaram o dia de Noé foi a incredulidade. Noé pregou 120 anos enquanto estava construindo a arca e ninguém se converteu, só a sua família. E Noé, o dilúvio, irmãos, e a família de Noé é um símbolo do arrebatamento da igreja, que foi tirado para fora daquela situação, que foi preservado em toda aquela destruição, no caso ali do dilúvio. Então a incredulidade, a violência, e uma terceira coisa também caracteriza os dias de Noé: a zombaria. Hoje nós encontramos as pessoas como zombadores, como escarnecedores. Se você observar hoje os filmes que são produzidos em Hollywood, eles estão escarnecendo e zombando das coisas sagradas.
das coisas sagradas. Coisas terríveis. Aquele filme A Última Tentação de Cristo, de Scorsese, né? É um absurdo aquelas coisas. Eu não quero que ninguém veja esse filme, mas é um absurdo. Eu não consegui ver, vi uns pedacinhos, fiquei tão revoltado com aquilo que larguei para lá, né? Essa coisa terrível que mostra. E são os escarnecedores. E a Bíblia diz que nos últimos dias os homens se tornariam escarnecedores. Caracterizam os dias de Noé. Nós estamos vivendo os dias de Noé. Um outro sinal que Jesus fala aqui é os dias de Ló. Os dias de Ló se caracterizam pelo homossexualismo. A palavra sodomia vem de Sodoma, a cidade onde Ló morava. E que caracterizam o homossexualismo. Há anos atrás, quando uma família tinha um homossexual, uma lésbica no seio dessa família, isso era escondido, era guardado como um segredo. Hoje as coisas estão escancaradas, a televisão mostra, os filmes, todos querem aí mostrar a sua sexualidade, a sua depravação nesses últimos dias. Como tem aumentado isso na face da terra? Capítulo 19 de Gênesis nos mostra os dias de Ló, e Jesus diz que seriam como nos dias de Ló. O aumento do homossexualismo, do lesbianismo, destas distorções. Deus ama o homossexual, mas abomina o pecado do homossexual. Deus ama as lésbicas e salva e liberta este povo, mas ele abomina o pecado e ele condena o pecado do homossexualismo, do lesbianismo. Isto tudo está aí, como nos dias que correm. Por isso Deus tem permitido a AIDS, que tem vindo, e breve estará sendo anunciada uma cura para a AIDS. Aliás, essa semana os jornais estão anunciando que muito breve, para 99, vai ser apresentada uma vacina para a cura da AIDS. E Deus já falou alguns anos atrás nos Estados Unidos a um homem de Deus que breve seria anunciada uma cura para a AIDS, mas na verdade não seria uma cura, pareceria ser uma cura, e isto faria com que os freios inibitórios fossem deixados de lado e as pessoas caíssem na gandaia sexual, e o resultado disso é que a AIDS voltaria com uma força terrível e se tornaria uma epidemia em toda a terra. 10 milhões de crianças estão projetadas para nascerem com AIDS até o ano 2000. Isso são dados da Organização Mundial de Saúde. A AIDS tem matado, destruído, e as pessoas, eu não vejo nenhum radialista, né, recomendar que as pessoas levem uma vida casta, uma vida pura, mas ao contrário, diz que pode cair na gandaia, mas tem que tomar certas, umas e outras providências que nos deixam constrangidos, às vezes até de ouvir isso. Homens instruídos, mas que estão longe de Deus e das coisas de Deus, que não querem saber de Deus. Dias de Noé, dias de Ló. Irmãos, um dos maiores sinais da volta de Jesus, eu já falei, foi a primeira ministração. Foi a volta dos judeus para a Palestina, depois de viverem dispersos, espalhados pelo mundo, desde o ano 70 até 14 de maio de 1948. Durante 1878 anos, o povo de Israel viveu sem território, sem governo, sem bandeiras, sem nada, espalhados pelo mundo inteiro. Mas Deus marcou esta data, e ali ele restaurou o Estado de Israel, e desde então a figueira brotou, conforme nós lemos nesse texto de Mateus 24. A figueira é um símbolo de Israel, conforme eu ministrei a primeira ministração. E Jesus disse, e nós mostramos isto na primeira ministração desses estudos. Eu quero que você volte lá, se você se lembra ainda daquilo que nós ministramos. Jesus disse que a figueira, que a geração que visse a figueira brotar, essa geração não passaria. E nós somos esta geração de 1948 que vimos a figueira brotar. E eu mostrei ali na Bíblia que uma geração tem uma duração média de 53 anos, a duração bíblica. Se você pegar todas as gerações na Bíblia e fizer a média, vai achar ali, como alguém fez, um matemático alemão fez, ele achou a média de 53 anos. Eu não estou dizendo que Jesus vai voltar no ano 2001, mas eu estou dizendo aquilo que Jesus diz, que a geração que visse a figueira brotar e esses sinais acontecerem, não passaria sem que todas as coisas se cumprissem. Poderia passar o céu e a terra, mas as suas palavras não passariam. Irmãos, com tanta iniquidade, a nossa vontade é subir, não é?
Quando você lê, você liga a televisão e lê essa desgraça e vê essa desgraça toda, porque a televisão, se você pegar 20 notícias ali, 19, ou se não as 20 são de desgraça. Morreram 50, assassinaram não sei quanto, ocorreu isso, caiu a ponte, matou não sei quanto, pegou fogo nisso, caiu o avião, morreram não sei quantos. É desgraça o tempo todo. A gente vai ficando oprimido e deprimido com tanta violência e tanta desgraça. Por quê? É por isso que nós temos que clamar: Maranata, vem, Senhor Jesus. A nossa pátria está nos céus. É para lá que nós vamos, é para lá que nós queremos ir, né? Depois voltaremos com o Senhor para reinar aqui em poder e grande glória com o Senhor. Mas a nossa pátria é os céus e não é a terra. Nós somos cidadãos do reino dos céus. Aleluias. Os judeus então já retornaram, e esse é um dos maiores sinais que eu já abordei na primeira ministração que eu fiz, sob o título Somos a Última Geração. No meu modo de entender, nós somos esta última geração. Eu estudo profecia há muito tempo, e irmãos, eu creio isso no meu coração, senão não ensinaria para os irmãos. Eu creio que nós somos esta geração, a geração que viu a figueira brotar, que é Israel. Na Bíblia, a figueira é sempre Israel. Um outro sinal que nós estamos vendo, que também nos identifica a iminente volta de Jesus, é o derramar do Espírito Santo. O derramar do Espírito Santo nos últimos dias. A Bíblia diz em Joel capítulo 2, a partir do versículo 26, em Atos capítulo 2, né, que vem o início, quando então é repetido esse mesmo texto em Atos capítulo 2, nós vemos ali que Deus fez uma promessa, que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e nós estamos vendo essas coisas acontecer. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, um avivamento na face da terra. Irmãos, esta igreja é fruto deste avivamento que ocorreu na nossa vida e na vida de alguns irmãos no início, em 1985, quando então nós começamos a se interessar pela obra do Espírito, e tivemos que sair da outra igreja e começar esta obra aqui há quase 12 anos, agora dia 24 vai completar 12 anos, que nós iniciamos esta igreja, que é fruto da obra do Espírito Santo, do avivamento, né, dos dons espirituais, da cura. Nós cremos em todas as coisas, como para os dias que correm, para os dias de hoje, como sempre houve na igreja. Então isto também representa, nós fazemos parte deste avivamento que está ocorrendo em toda a face da terra. Mas junto com este avivamento vem uma coisa que a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que ocorreria também. Antes que o anticristo se manifestasse, e a semelhança, para e passo, junto com o avivamento, viria também a apostasia. O que é apostasia? Apostasia é uma palavra grega, que significa literalmente mudar de posição. Então eu cria, ou que Jesus Cristo era o meu Senhor e Salvador, agora não creio mais. Eu criei que Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria e era o Filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo, agora não creio mais. Isto é apostatar da fé, é mudar de posição, é renunciar à salvação e o Salvador. E essas coisas estão acontecendo na face da terra. Irmãos, a apostasia também tem aumentado. Tem aqui um recorte do jornal O Estado do Paraná, do dia 31 de outubro de 89, que diz, a manchete diz: Igreja Luterana convida lésbica para pastoras. Isto em 89, uma notícia dos Estados Unidos. 2 mulheres lésbicas ordenadas pastoras. E isto não é só no seio dessa denominação, em outras tem acontecido isso também. Eu, quando estive em 94 nos Estados Unidos, lá o reverendo Osni me mostrou várias igrejas. Fizemos um passeio um dia, tiramos lá um dia para passear pela cidade, e ele foi me mostrando várias igrejas centenárias, igrejas com 200 até 300 anos de fundação, templos de pedra, não é de tijolos, de pedra, bem antigos, com 300 anos, pastoreados por pastoras lésbicas, por homossexuais, igrejas com 10, 12 pessoas, estão morrendo, já estão mortos espiritualmente, estão ali aguardando a morte física para acabar. Igrejas que estão sendo vendidas pelos últimos sobreviventes para serem hipermercados, supermercados, coisas dessa natureza, dado o tamanho, as dimensões e os pontos estratégicos dessas igrejas. Eu vi lá, ele me mostrou vários. Olha, aqui é pastoreada pela
a pastora tal, que é lésbica, junto com esse ou aquele outro ali. Irmãos, essas coisas estão acontecendo na face da terra. Isto é a apostasia, isto é a rebelião de Satanás entrando na igreja. A revista Veja, do dia 13 de maio de 92, na parte da religião, na seção religião, discute o sexo de Deus. Evangélicos dos Estados Unidos dizem que o Criador era a mulher, se desmentindo a Bíblia. Diz a notícia aqui: o sexo de Deus alimenta uma nova polêmica americana. Na Califórnia, os sermões da igreja evangélica congregacional trocaram o pronome ele, com que a Bíblia refere-se ao Criador, pelo pronome ela. Deus era mulher, diz Mary Ellen Kilsby, pastora da igreja congregacional. As virtudes do Criador são características das mulheres, não dos homens, pontifica esta pastora. E assim vai, aqui são mencionadas outras denominações. Isso aqui é apostasia, irmãos. Apostasia. A Bíblia diz que antes que o anticristo se manifestasse, antes que Jesus voltasse para levar a igreja, haveria a manifestação do anticristo, será revelado o homem do pecado e também a apostasia. Isto não ocorreria, ou seja, o arrebatamento da igreja não ocorreria sem que viesse primeiro a apostasia e fosse revelado o homem do pecado, conforme 2 Tessalonicenses capítulo 2. Nós estamos vivendo hoje seminários que ensinam que o nascimento de Jesus não foi virginal, que não foi o Espírito Santo que gerou Jesus em Maria, mas Jesus era gerado por José. Ora, se isto é verdade, então Jesus é um mentiroso, a Bíblia é mentirosa, e nós estamos perdidos porque ele nasceu com a natureza caída e pecaminosa que nós temos. Ele não foi então o Cordeiro de Deus, sem mácula, sem defeito, sem a contaminação. Ele não foi então o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e tudo é uma fraude e nós estamos eternamente perdidos. Veja o que se ensina em alguns seminários pelos chamados teólogos e doutores da igreja. Então, o derramar do Espírito Santo e a apostasia, irmãos, isto está gerando um divisor de águas, uma separação. As igrejas, irmãos, que estão indo atrás de um evangelho secular, um evangelho social, vão se unir e vão formar a grande Babilônia do capítulo 17 e 18 do livro do Apocalipse. Enquanto que a igreja cristã, verdadeiramente cristã, cheia do Espírito Santo, também se unirá sem placas, mas debaixo da liderança única para estes últimos dias. Irmãos, um outro sinal muito claro da volta iminente de nosso Senhor Jesus Cristo é o aumento do demonismo no mundo. Há alguns anos atrás, 30, 40, 50 anos, era raro você ouvir de uma pessoa ficar endemoniada. Mas ultimamente, depois que a nova era começou então a divulgar os seus ensinos, as suas práticas, as suas técnicas, e a televisão começou, e o cinema começou a divulgar essas coisas todas, aumentou o demonismo no mundo. Nos dias anteriores a Jesus, raramente no Velho Testamento você vai encontrar uma passagem que fala de alguém endemoniado. Mas nos dias de Jesus havia endemoniados por todos os lados, porque Jesus estava na terra fazendo a obra, e Jesus está na iminência de retornar, a igreja cheia do Espírito Santo. Então o que acontece? Satanás tem mandado também os seus demônios atuar na face da terra. Irmãos, desde aquele filme O Exorcista, que retrata uma história verdadeira, trocando-se os personagens apenas, a história real não aconteceu com uma menina, mas foi com um adolescente, um menino, e não foi em Washington, foi numa outra cidade. No mais, a história verdadeira do filme O Exorcista, desde aquele filme os filmes têm aumentado sobre o demonismo. Se você pegar a programação de uma semana de um canal, você vai ver que se passam aí 5, 10 filmes, 5 deles são envolvidos com esses temas, são os temas de maior sucesso. Do outro lado da vida, Ghost e outras coisas assim, o espiritismo, o demonismo é ensinado hoje, é mostrado nos filmes, nas novelas. No intervalo dessas duas ministrações, um irmão que é pastor, está visitando aqui lá do Amazonas, esteve aqui no primeiro culto, ele chegou para mim e disse: pastor, isso que o senhor falou do demonismo é uma coisa tremenda. Lá em Manaus, houve uma novela aí da Rede Globo, se não me engano é Olho com Olhos, Olho por Olho, um negócio assim. Essa novela, e um grupo de meninas de uma escola lá resolveu invocar o espírito
de uma atriz que havia sido assassinada, muito famosa, vou poupar o nome aqui, mas você sabe quem eu estou me referindo. Uma atriz da Rede Globo foi assassinada no Rio de Janeiro há algum tempo atrás, e esse grupo começaram a fazer as práticas ensinadas nessa novela e invocaram o demônio, invocaram o espírito dessa atriz, espírito entre aspas, e ficaram todas elas endemoniadas. Isto é o aumento do demonismo. As novelas, irmãos, A Viagem e outras são novelas espíritas, de reencarnação, de espiritismo, são ensinados pela Rede Globo e pelas televisões. Aí tem programas aí que outra coisa não faz, a mostrar operações mediúnicas e outras coisas. Isso é demonismo puro. Os filmes estão então cada vez falando mais destas coisas. Tem um filme chamado Renascidos do Inferno, ninguém deve ver esse filme, mas eu li um roteiro desse filme, que é um filme totalmente diabólico, inclusive na cidade de Curitiba. Eu estive lá e eu conheci uma pessoa que vivenciou, sabe, de fonte assim, primária desse fato, participou da libertação dessa pessoa. Estava me dizendo que um jovem estava assistindo um filme desses de terror, de demônios, na televisão de madrugada em casa, quando de repente ele viu o demônio sair da televisão e entrar nele. Entrou nele, ele começou a quebrar tudo dentro de casa. Naquela sala ele era um apartamento lá no alto. Aí os pais acordaram, viram, pensaram que ele tinha ficado louco. Aí vamos chamar, mas a mãe, que era uma pessoa que tinha algum conhecimento, que era dessas desviadas, mas que a família era evangélica, percebeu que aquilo lá era alguma coisa anormal, demoníaca, e ligou para o pastor, e o pastor então chamou um outro pastor que era acostumado, que ele também não era acostumado a mexer com essas coisas, e chamou um outro que praticava o exorcismo, e foram lá e expulsar aquele demônio com muita dificuldade, expulsar aquele demônio, e depois de expulsar esse demônio, o rapaz voltou ao normal e contou o que tinha acontecido. E ele disse que ele estava vendo o filme, quando de repente aquela imagem do demônio apareceu na tela do filme, e de repente aquilo saiu de dentro da televisão e veio e entrou nele. Ele viu o demônio vir e entrar nele, e daí para frente ele não se lembra de coisa nenhuma mais, só se lembra depois que ele voltou. Isto já aconteceu lá em Curitiba, não uma, mas duas vezes. Eu estive lá recentemente e o pastor me contou um outro caso no lugar onde eu preguei, que aconteceu lá nas vizinhanças. Irmãos, o aumento do demonismo no mundo, através das práticas do espiritismo. Esse recorte de jornal da Folha Londrina, de 9 de junho de 93, diz: pai diz que matou seu filho a pedido de anjo. Pai diz que matou seu filho a pedido de anjo. A notícia aqui diz, é de São Paulo, numa reedição distorcida de um episódio da Bíblia, onde Deus pede ao patriarca Abraão sacrifício do seu próprio filho, o projetista Antônio Carlos Mendes Silva, de 29 anos, cortou com uma faca o pescoço do seu filho Lucas Mendes de Oliveira, de 3 anos, e continua atribuindo o crime a um espírito em cumplicidade com um anjo. Lucas foi morto na noite de 6 de março, quando dormia na casa da avó, e mãe do projetista. Aqui, irmãos, isto é o aumento do demonismo na face da terra. Como os demônios estão atuando. Essa notícia aqui do jornal, no estado do Paraná, de 1º de maio de 93, diz: menina que pegou fogo morre no hospital. Menina que pegou fogo morre no hospital. Essa menina incendiou-se de dentro para fora. O demônio estava dizendo que ia matá-la, e ela incendiou-se de dentro para fora. Não foi de fora para dentro, de dentro para fora, na presença da irmã dela. A notícia diz assim, diz aqui o nome inclusive da menina, a menina Adriana Lopes Neves, de 14 anos, que na manhã de segunda-feira, no município de Pinhais, pegou fogo, conforme o relato de sua irmã, morreu durante a madrugada de ontem, às 4h15, no hospital evangélico. A notícia diz assim: antes de ir a uma panificadora localizada próximo de sua casa, na manhã de segunda-feira, Adriana contou a sua irmã, Maria Aparecida Nunes, que tiveram um pesadelo domingo, onde aparecia sendo queimada pelo demônio, o qual ela chamava de negão. Não dei muita importância ao fato, e como fizera das outras vezes em que ela afirmava estar sendo perseguida por um ser de outro mundo, tentei acalmá-la, lembra sua irmã Maria. Por volta das 9 horas da manhã de segunda-feira, ao voltar da panificadora com o sobrinho no colo,
Adriana começou a gritar que estava sendo queimada. Os gritos dela eram de pavor. Ela me entregou meu filho e em seguida começou a se incendiar, correndo com as suas roupas em chamas e implorava pela sua vida. Entrei em desespero e tentei apagar o fogo usando um cobertor. Depois fui pedir ajuda aos vizinhos, tendo um deles se prontificado a me auxiliar. Conseguimos apagar o fogo, mas Adriana continuava gritando que Negão não descansaria enquanto não a matasse. E realmente acabou matando. Se essa menina tivesse sido levada a uma igreja, né, onde o poder de Deus se manifesta, alguém tinha expulsado esse demônio e ela poderia estar viva. Irmãos, isso aqui está acontecendo. Isso é notícia de jornal. Eu tenho aqui um estudo feito pelo governo americano sobre este fenômeno, que eles chamam de fenômeno, que nada mais é do que demonismo puro, a atuação de demônios. Eles chamam esse fenômeno de combustão espontânea, combustão humana espontânea. Irmãos, um estudo feito pelo governo americano diz que no ano de 1993, 17.307 pessoas se incendiaram no mundo inteiro. Se incendiaram de dentro para fora. Este dito fenômeno de combustão humana espontânea. 17.307 pessoas morreram no mundo inteiro por esta chamada combustão espontânea. A pessoa está lá com o demônio e o demônio começa a agir na vida da pessoa para matá-la e acaba incendiando as pessoas. Inclusive, essa notícia dessa menina de Curitiba, os delegados, as autoridades fizeram perícias e constataram que realmente não havia nenhum vestígio de álcool, gasolina ou alguma coisa química que pudesse fazer. Realmente, pela autópsia feita, a coisa começou de dentro para fora. Não se sabe como. E não sabe mesmo, porque não conhecem ao reino espiritual maligno e satânico. Mas esse negão, esse personagem que se identifica como negão, nada mais é do que um demônio que matou esta menina e matou esses 17.300 e tantas pessoas no ano de 93. Isso é o aumento do demonismo no mundo. É por isso, irmãos, que nós vemos pessoas endemoniadas. Por quê? Porque na televisão, no cinema, a nova era, nas escolas e tudo mais, estão pregando exatamente essas coisas, como eu mostrei quando eu ministrei sobre a nova era nesses estudos. Tem gente que nem admite que o demônio existe. O aumento do demonismo na face da terra é um sinal claro que Jesus está na iminência de retornar. E o último sinal, que eu creio que é o único que falta ainda acontecer. Aliás, faltam dois. Este que eu vou falar agora eu já abordei, é o anticristo, é a revelação do anticristo. E nós já falamos sobre o anticristo. Esse homem que, segundo o meu entendimento e a nova era vem proclamando isso, ele já está vivo, pronto para assumir o seu governo, o seu papel na história da humanidade. E nunca se esqueça que o anticristo é um homem que virá, num determinado período, ele virá, aparecerá, executará uma obra e desaparecerá. E ele então é um homem do tempo do fim. E o anticristo é um dos últimos sinais que ainda precisa acontecer. Esses demais já estão acontecendo. Todos esses que eu mencionei estão acontecendo, já aconteceram e continuam acontecendo na face da terra. E um outro sinal que ainda falta acontecer, mas que eu creio que vai acontecer durante a grande tribulação, no final da grande tribulação, a Bíblia nos fala que vai acontecer, a lua se tornará em sangue, o sol escurecerá, a lua se tornará em sangue nestes últimos dias. São estes os sinais da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está preparado para a volta de Jesus? Amém? Você pode orar, Maranata? Então vamos ficar em pé. É para lá que nós queremos ir, ó Pai. Por isso abrevia os dias, ó Pai, da volta de Jesus. Ó Senhor, abrevia. Faz com que as coisas se apressem, ó Senhor, porque nós queremos subir e estar para sempre com o Senhor. Pai, nós te louvamos por estes estudos, esses sinais que mostram a iminência do retorno de Jesus. E agora, Pai, prepara a tua igreja para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos estar para sempre com o Senhor. Por isso a nossa oração é esta: ora vem, Senhor Jesus. Amém, Senhor.